Super N, primeiras notícias. A gente está recebendo aqui no estúdio o professor e colunista da Rádio Super, já muito conhecido por você, ouvinte, eu tenho certeza, o Daniel Machado, para falar sobre as mudanças anunciadas pelo Ministério da Educação em relação ao Enem. Bom dia para você, Daniel. Prazer ter você aqui no Super N, viu? Bom dia, Agora Thalita. você participa mais ali no Bom Dia Super com a Adriana. Sempre conversando com ela e com os ouvintes aí, né? Pois é, vamos falar dessa mudança no Enem que o MEC anunciou. Para quem ainda não está um pouco atualizado, para quem não pegou nessa atualização ao longo da semana, o MEC anunciou nessa semana, gente, que o Enem vai passar a ser digital. Essa proposta que já começa a ser validada, né, no ano que vem, para pelo menos 50 mil candidatos em 15 cidades, mas em até 2026 a expectativa é que a prova no papel acabe e que seja feita mesmo só de forma digital. E aí eu te pergunto, Daniel Machado, como que vai funcionar isso daí? Então, eu acho que esse plano do governo em relação ao Enem digital não é um plano de agora. O Mercadante, o nosso ex-ministro Mercadante, já havia falado sobre isso em 2014. E o grande desafio do porquê do Enem digital, claro que a intenção do governo era fazer uma redução de custo, porque é uma prova muito cara. Só para você ter uma ideia, o custo de uma aplicação de uma redação é de R$15, e o exame todo está saindo na casa de R$100 por aluno, ou seja, a inscrição é insuficiente para pagar os custos do exame. Então, a intenção principal do governo foi a redução de custo. E junto com isso, Thalita, a ideia de que o aluno também pode fazer a prova mais do que uma vez por ano. Então, acho que tem essa vantagem de ser aplicado no computador, e a ideia é que o governo venha permitir, por volta de 2022, o aluno tentar fazer o aluno que fizer a aplicação no início do ano, se ele não se sair bem, ele vai poder fazer a prova de novo no final do ano. Então, ter duas oportunidades acaba com aquele famoso atrasados do Enem, você consegue resolver com a aplicação do Enem digital. Em relação às vantagens, para você enquanto professor, você consegue assim, já enxergar alguma vantagem? O sonho de consumo de todo professor hoje é conseguir colocar a prova no modelo digital, porque a gente consegue utilizar as mídias que os alunos estão habituados. Então, por exemplo, poxa, se uma criança, um adolescente aí está habituado a jogar videogame, nada impede agora que a gente faça uma questão, um item ali da prova que utilize mídia. Então, eu posso colocar alguma coisa visual mostrando um experimento e pedir para o aluno raciocinar em cima daquele experimento. Então, o fato de você trazer o conteúdo em vídeo é algo que vai agregar para os alunos. Acho que a outra grande vantagem, além dessa que a gente falou, que é a possibilidade de você repetir a prova, e isso é comum, porque isso acaba que às vezes você passa mal no dia da prova, famosos atrasados do Enem, que às vezes, poxa, não conseguiu chegar no dia da prova, você não tem que esperar mais um ano. Então, essa é mais uma grande vantagem que o Enem digital traz. Agora, o mais legal da tecnologia, Thalita, é que com o modelo digital da prova, por exemplo, a redação era um dos grandes desafios que a gente tinha no Enem. Ainda que você utilizasse 2 professores, pode ser que você pegava 2 professores bonzinhos ou 2 professores com a mão mais pesada. E a inteligência digital, nós não teremos, a ideia é que você não tenha mais professores humanos corrigindo a redação. Nós teremos agora uma inteligência artificial e ela é mais precisa do que corretores humanos. Por incrível que pareça, você colocar inteligência artificial para corrigir um texto consegue ser mais preciso que um corretor humano. E as desvantagens? Bom, quais são as desvantagens? Gente, nem todos os alunos têm acesso ao computador, não tem familiaridade com o uso dos computadores. Então, um aluno que está habituado, esse vai tirar de letra, esse não vai ter problema nenhum. Mas pensa naquele aluno que às vezes mora numa região remota, que não tem acesso à internet, que utiliza muito pouco o computador, que utiliza muito pouco o teclado. Esse aluno pode acabar... Em comparação, 63 milhões de brasileiros não usam a internet, segundo o IBGE, últimos dados aí divulgados no dia 21. Então esse tá perfeito. Eu acho que é o melhor argumento para provar que a gente tem sim alguns alunos que sairão prejudicados. Então me parece um equívoco do governo ele querer colocar uma prova em que o aluno não pode optar, porque alguns vão acabar optando pelo papel e é justo que continuem fazendo o exame no modelo de papel ainda.
E os desafios em relação à aplicação dessa prova? Um grande desafio que aparece, a gente tem, por exemplo, casos como Estados Unidos, em que você tem aplicação onde o aluno pode escolher aplicação em papel ou aplicação no modelo digital. E o que a gente sabe da experiência americana, o ACT, que é um dos principais testes nos Estados Unidos, é que não se consegue passar de 8% dos alunos fazendo a prova no modelo digital. Qual que é a grande dificuldade dos americanos? Ainda que seja um país super desenvolvido, que tenha conectividade nas escolas, que tenha laboratórios de informática, falta computador, falta acesso à internet. Então, assim, o grande desafio, quando o governo se coloca com o objetivo de até 2026 fazer o Enem totalmente digital, isso significa que ele vai precisar levar conectividade para as nossas escolas. E a gente sabe que nas regiões remotas, nas regiões rurais, a gente sabe que os dados que constam hoje no censo, que falam que 70% das escolas têm internet banda larga, na hora que a gente vai ver na prática, o que a gente encontra nas escolas não é bem isso. Nem todas as escolas conseguem ter uma internet banda larga acessível para você conseguir fazer um exame desse tamanho. Em relação às fraudes, Daniel, porque é muito comum, né? Todo Enem, todo ano, parece que é a mesma história, parece que a gente está contando história repetida, mas infelizmente não é. A gente vê aí pessoas que utilizam, né, da má fé, enfim, para poder aplicar fraudes. Vai ficar mais fácil? Eu acho que essa é a grande dúvida que paira na cabeça de todo aluno e de todo professor, né? A princípio, a sensação que dá é que é mais fácil fraudar por estar na internet, que você pode hackear isso, que você poderia fraudar o resultado do Enem e conseguir as vagas das faculdades mais disputadas. Mas, na verdade, a tecnologia hoje, se é bem aplicada pelo governo, ela é tão avançada que é mais fácil fazer a famosa cola aí no Enem tradicional, em que você tinha que ter um número enorme de detector de metal, você tinha que usar o tempo inteiro a possibilidade de ter gente usando escuta. Então, hoje, com o Enem no modelo digital, por exemplo, através do reconhecimento facial da câmera do computador, eu consigo ver se você está olhando para a tela do computador durante o tempo inteiro, ou seja, aquela colar que você coloca no sapato aqui, pelo computador eu consigo olhar a frequência com que você está olhando para o seu sapato e identificar se você está colando. E é óbvio que existe o risco da fraude no modelo nacional, mas é tão seguro, é tão protegido esses dados, que nós vamos ter muito mais benefícios usando o Enem digital do que comparado aos modelos de fraude que a gente existe hoje no modelo tradicional do Enem. E os cursinhos preparatórios, como que agora, a partir de agora, né, eles vão ter que se adaptar em relação a essa novidade aí do MEC? Olha, pro aluno que está buscando pré-vestibular, pro aluno que está na escola e para a escola de uma forma geral, o mais importante o MEC ainda não falou. Porque o que foi a ideia de soltar o modelo do Enem digital? O governo precisava, depois de tanta mudança no Ministério da Educação, o governo precisava soltar alguma coisa em relação ao Enem, precisava soltar uma novidade. A grande pergunta que vem do Enem não é o formato com que ele vai ser aplicado. O formato foi ótima a decisão deles. Mas o que vai cair no Enem? Porque nós vamos entrar a partir do ano que vem no novo ensino médio. E o novo ensino médio prevê que a Thalita pode buscar um itinerário formativo, ou seja, as disciplinas que a Thalita pode escolher no ensino médio são diferentes da minha e do Daniel. Ora, se a Thalita tiver uma ênfase em filosofia e a minha ênfase que eu escolhi é matemática, nós teremos provas diferentes. É claro que o Enem digital vai facilitar essa percepção, mas a escola, ela não entendeu ainda, o Ministério da Educação ainda não se pronunciou sobre como vai ser a prova. De fato, teremos provas diferentes, a Thalita vai ter uma ênfase em filosofia, o Daniel vai ter em matemática. Então, o que está todo mundo esperando aí para ver o que vai ser divulgado é qual será o conteúdo desse Enem digital. Então essa é a grande dúvida que está pairando no ar. E que o quanto antes for divulgado, melhor, né? Para justamente com que, principalmente os alunos, que são os maiores interessados, inclusive, para que possam se preparar, né? Cada vez mais. E em relação a outros países, o senhor citou que outros países já utilizam a forma digital do Enem. Qual é a diferença desses outros países que já têm essa possibilidade para o Brasil hoje? Então, a gente tem alguns países, eu aproveitei essa semana para pesquisar um pouco mais sobre isso. O mais tradicional deles é os Estados Unidos, em que os alunos optam por fazer a prova no modelo digital ou no modelo impresso.
A grande vantagem é que nos Estados Unidos você pode fazer, são 8 aplicações durante o ano, são 8 provas do equivalente ao Enem deles ao longo do ano. Você tem países como a Índia, que também está perseguindo o modelo de aplicação digital, assim como o Brasil. Agora, eu acho que de todos os países, o maior caso de sucesso é o caso da Dinamarca, que desde 1994 a prova deles já é aplicada em um modelo digital. A partir de 2008, a Dinamarca permitiu que os alunos consultassem o Google para fazer a prova. Por que eles permitiram isso? Como você, no momento que você estiver trabalhando, eu tenho certeza que você o tempo inteiro vai consultar a internet para trabalhar. Nós estamos aqui com o computador aberto, né? É isso. Então, o que o modelo do exame deles tenta refletir é que essa ferramenta de trabalho você vai ter disponível e que sua prova seja um reflexo do seu resultado, do seu desempenho pessoal, somado a uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Então, o que a Dinamarca busca entender é como que o aluno consegue utilizar essa ferramenta para ter sucesso nesse exame. Isso reflete a forma que as universidades da Dinamarca avaliam os alunos, daí eles fazem um processo seletivo a partir disso. Mas é um reflexo também da qualidade da educação, né, professor? Esse é um grande desafio. A gente sabe que as nossas escolas, por mais que esteja previsto aí da BNCC, que é a Base Nacional Comum, do Curricular Comum, ela contempla o ensino da tecnologia, ou seja, a gente sabe que o futuro é tecnologia e toda escola deveria buscar a tecnologia no currículo central. Mas vai ter um longo caminho até que as escolas, especialmente aquelas escolas com regiões mais vulneráveis socialmente, conseguirem ter laboratórios de informática e, mais do que isso, professores habilitados a ensinarem através da tecnologia. O tradicional hoje, o que é? É ensinar através de livros. Abram a página 35, eu quero que faça do exercício 1 ao 10. Esse é o modelo tradicional. E é uma adaptação, então, para além dos alunos, muito mais para os professores, que é quem tem que ensinar e que primeiro precisa aprender, né? Exatamente. Nós temos hoje mais de 2 milhões de professores do Brasil. Minha pergunta é, como é que nós vamos fazer a capacitação de 2 milhões de professores? Até 2026 dá tempo? Até 2026. Eu acho que esse é um grande desafio. Então, eu acredito que boa parte disso vai ter que partir do aluno. Acho que a educação sempre tem que partir do aluno. Eu sempre falo muito que aquele aluno que é dedicado, aquele aluno que corre atrás, aquele aluno que tem força de vontade, ele não depende só do professor. Ele utiliza de outras ferramentas, de conversas, de pesquisas, ele vai atrás, mas ele consegue ter um bom desempenho, não só por conta do professor, mas parte dele. Esse é o grande diferencial da escola. Agora, professor, a gente está acostumado com as suas dicas aí, né? Principalmente no Bom Dia Super. Na coluna Transformar Educação, para o nosso ouvinte mais fiel, sabe que o Daniel Machado é um colunista aqui da Rádio Super e participa sempre com a gente aqui também. Inclusive, para quem não pode escutar todos os dias a coluna do senhor, supernoticiafm.com.br, está lá disponível todas as suas informações. Mas para aquele aluno que está se preparando aí para disputar o Enem, para fazer o Enem já neste ano, no ano que vem, ou que ainda pretende, né, esperar mais um pouco, mas que está assim, confuso, está com a cabeça acelerada, porque não sabe muito bem quais são essas novidades, né? O senhor mesmo falou que ainda faltam algumas explicações primordiais, inclusive. Qual é a dica ou quais são as dicas que o senhor dá neste momento? Bom, pelo que a gente sabe até agora, o mais importante é a gente manter o caminho de estudo. O que é a prova do Enem? São 180 questões, é uma prova que no segundo dia ela dura 5 horas e meia, então é uma prova mentalmente muito cansativa, e às vezes você sabe o conteúdo, mas você não dá conta de ficar concentrado durante 5 horas e meia. Então minha sugestão é que esse aluno continue fazendo feijão com arroz. O que nós estamos falando de feijão com arroz? Simulados. Pelo menos 10, 15 simulados por ano, tá? Mas são simulados pesados, não é de fazer algumas questões, não. Eu preciso que esse aluno fique durante 5 horas e meia fazendo as 90 questões e mais uma redação. Além disso, o ponto mais importante do Enem é a prova da redação, é a prova de redação e a prova de matemática. Então, no caso da prova de redação, o caminho é busque temas na internet ou busque temas com seu professor, com seu livro didático, mas escreva. Quanto mais você, que é jornalista, sabe, quanto mais você escreve, melhor vai ficar o seu texto. Escrever é muito prática.
E de outro lado, a prova de matemática é uma prova fundamental. São 45 questões e a gente tem que ter atenção nas questões fáceis. O que é isso? Como o Enem usa a teoria de resposta ao item, que é uma teoria que faz com que a sua nota, por mais que os números de acerto sejam iguais, a sua nota às vezes fica diferente da minha, porque o importante é que você acerte as questões fáceis. O Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. Se você acertou uma questão difícil e errou várias questões fáceis, a teoria de resposta ao item vai indicar que aquela questão difícil que você acertou, na verdade foi um chute. E você não pode chutar, então a prova regula isso. Então o mais importante da prova de matemática é acertar as questões fáceis. Questão de fração, de multiplicação, regra de 3, isso o aluno não pode errar de jeito nenhum. São dicas, né, para quem tá nos ouvindo aí que vai prestar o Enem. Ô, Daniel, aqui na nossa live no Facebook, a Janice Alessandra de Oliveira tá falando que o sonho dela é que todas as escolas públicas do país tivessem bons computadores e internet em alta velocidade. Pelo que eu tô vendo aqui, a Janice também é professora. Não é um sonho só dela, né? A gente falou disso agora há pouco aqui, também das possibilidades, das ferramentas que o governo pode oferecer para esses alunos, para que eles possam se preparar. Afinal de contas, a gente está falando do futuro do país, né? São pessoas que daqui a pouquinho vão estar aí no mercado de trabalho e que vão continuar construindo o país, que haja visto que a gente pode falar que não está numa situação muito boa atualmente, né? Eu acho que o nosso ouvinte, ela tem toda a razão. Às vezes o grande investimento que o governo pode fazer em prol da nossa educação seria ter de fato conectividade nas nossas escolas. Se a gente conseguir levar a internet banda larga para todas as escolas do Brasil, seria um grande ganho. Porque a partir da internet, o professor vai ter N ferramentas, o aluno vai ter acesso a muito mais informação do que ele tem hoje restrita a um livro didático. Ainda é um sonho, mas é algo que eu vejo o governo se movimentando no sentido de tentar embarcar essas escolas cada vez mais com conectividade. Conversamos com o professor e colunista aqui da Rádio Super, Daniel Machado, ele que explicou um pouquinho aí sobre essa mudança anunciada pelo Ministério da Educação em relação ao Enem, tirou várias dúvidas da gente aqui. Muito obrigada mais uma vez, viu, Daniel? Prazer, Thalita, sempre um prazer também. Obrigado, Palhares.